os educadores da rede para aprofundar os estudos sobre o novo ensino médio. É tudo novo mesmo. É novo para nós, é novo para vocês. Tem o microfone aberto. Então, é novo para nós, é novo para vocês, e a gente precisa, então, estudar muito, se aprofundar muito, conhecer melhor, porque se a gente passa a conhecer, a gente consegue, então, conversar melhor com os nossos professores, né, com os nossos estudantes, e explicando o que está acontecendo, quais são essas mudanças todas, e a gente precisa, então, estar se aprofundando nesses estudos, tá bom? É importante que todos nós, equipe gestora das escolas, né, os professores, que a gente conheça, para que a gente possa informar, então, a nossa comunidade escolar no geral sobre a importância desse novo ensino médio. Bom, e apresentar então e chamar a atenção de vocês para essa plataforma, que é a plataforma Nosso Ensino Médio, que faz parte da trilha formativa que já foi apresentada no CMSP, né, sobre o novo ensino médio. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dessa plataforma também, tá bom? Nós temos uma primeira atividade. A atividade chama Mapa da Empatia. Qual é o objetivo dessa atividade aqui, né? O objetivo dela: aprofundar a compreensão sobre as competências docentes requeridas para a implementação do novo ensino médio. Quais seriam essas competências docentes requeridas, né? O que é necessário? Quais são as competências que nós precisamos ter enquanto educadores, né, dos ensino médio, dos estudantes do ensino médio? Então, vamos ver um pouquinho e fazer essa atividade para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, vamos lá. O educador do ensino médio, então. As competências docentes do novo ensino médio. O que esse educador do ensino médio precisa ter? As habilidades necessárias. Quando a gente fala de habilidades, a gente está falando dos fazeres, tá? São os fazeres. Quando a gente fala de atitudes e valores, nós nos referimos a posturas e crenças, né? Todos nós temos nossas posturas e nossas crenças, mas pensando no novo ensino médio, nas competências docentes, tá? Que é o nosso olhar. E os conhecimentos. Conhecimentos são os saberes. Quais são os saberes que eu preciso ter para eu atuar nesse novo modelo de ensino médio? Então, quais são os conhecimentos, quais são as habilidades e quais são as atitudes e valores, tá bom? Bom, vocês estão olhando essa imagem que eu coloquei aqui, é um print, tá? Que existem lá na plataforma, vocês vão conhecer depois, existe a pauta formativa. Dentro dessa pauta já tem até o PPT elaborado, e esse print aqui é do PPT, que está lá dentro da pauta que vocês vão ver depois, tá bom? Então vejam que eu já comecei a colocar os prints aqui para mostrar para vocês que isso tudo tem lá já na trilha formativa, tá? Então Só, vamos lá. só um minutinho, Cléo, deixa eu Uhum. só falar disso que eu acho que importa, né? Vejam que a gente está tentando fazer aqui um chamamento, né? Para não ficar só pensando nas habilidades e atitudes e competências dos alunos, né? A gente também precisa pensar nos professores, né? O que a gente chama aqui, que a plataforma faz muito bem, é essa homologia de processo, né? Como é que eu vou falar para o aluno, o novo ensino médio para o aluno, se eu não me reconheço nisso? Né? Então, eu também preciso ver quais habilidades eu já tenho para lidar com isso. Né? O que precisa para esse novo ensino médio? Eu sou professora há 30 anos, o que eu vou ter que mudar? Né? Eu não estou preparado? Tem coisas que eu sei, tem coisas que eu ainda não sei. Talvez eu saiba muito sobre o conteúdo, né? Sobre a minha área, mas eu ainda preciso mudar algumas coisas, né? Algumas habilidades, algumas atitudes e até mesmo alguns conhecimentos que eles podem ser ressignificados, né? Então a gente precisa sempre olhar, não é só olhar para o aluno, é olhar para os professores também, para nós coordenadores e para nós supervisores, enfim, a gente tem que o tempo todo estar se reconhecendo nesse processo. Por isso que entendemos que fazer essas atividades com vocês também trariam esse olhar para vocês, né? Como é que vocês estão
para acompanhar esse novo ensino médio? Como está o grupo de professores que vocês têm? Essa reflexão também tem que ser feita com vocês, né? Como é que vocês entendem? Quais habilidades eles já dominam? Você tem um pessoal bom, tecnológico, que já sabe fazer um monte de coisa, tem um pessoal que ainda tem dificuldade, que ainda está, né, começando nessa história toda, já tem gente com uma postura mais aberta, mais acolhedora, mais empática, tem um grupo mais resistente, mais fechado, pouco aberto ao diálogo. Então, essas competências, a gente não só precisa saber que vamos desenvolver nos alunos, a gente precisa reconhecer nela, né? A gente precisa saber o que disso a gente tem, o que disso a gente não tem, não para se culpar e se julgar, mas para se olhar e tentar, né, reconstruir, que é a proposta, inclusive, de hoje, que a Cleo agora vai dar sequência. Isso mesmo, Carla, bem lembrado. Cada um dentro da sua função, dentro da sua atribuição, né? Pensar um pouquinho nós mesmos, na nossa função, em como a gente está desempenhando, tendo em vista aí esse novo modelo de ensino médio. Então, vamos lá. Reflitam, então, aí, individualmente, tá? Sobre as principais competências demandadas aos educadores no novo ensino médio. Então, lembrando que o termo competências, como a gente já falou, nesse contexto, ela significa o quê? A soma de conhecimentos, que são os saberes, as habilidades significam os fazeres, e as atitudes e valores, posturas e crenças. E registrem aí para a gente no chat, pelo menos um conhecimento, uma habilidade e uma atitude, valor especialmente relevantes para gestores e ou professores do novo ensino médio. Então, vamos pensar um pouquinho e vocês vão colocar para a gente no chat e o Ronaldo, a Carla vão olhando para a gente aí, tá bom? Então, vamos lá? Então, um minutinho aí para vocês fazerem essa atividade, tá bom? Tempo para vocês. Aqui, Cleo. Já temos algumas contribuições. Maravilha, podem ir comentando. Abertura para o novo, empatia, reflexão, se colocar no lugar do outro, didática, comunicação, reflexão, criatividade, crítica, né? São habilidades bem importantes. Disposição para o novo, flexibilidade, investigação científica, mudança de postura, aberto às mudanças. Veja como é importante, a gente quer isso dos alunos, né? A gente quer novas habilidades e novas competências, né? E a gente precisa também se reconhecer nisso, né? Não adianta a gente querer que o aluno mude e a gente achar que com a gente está tudo certo. Resiliência,
Nunca foi tão importante a resiliência, né? Reformulação, novos modos de pensar, Nossa, busca pelo quanta coisa legal. conhecimento, interdisciplinaridade, proatividade, reflexão, aberto a aprender. Veja quanta coisa, né? Quanta coisa. É isso Quanta mesmo, coisa. gente. Tudo que vocês colocaram, né? Tudo isso que vocês colocaram. Quando a gente fala de conhecimento, o quanto é importante a gente buscar, a gente ter fundamentação teórica, né? A gente estudar, a gente ler muito, conhecer aquilo que a gente está falando. Isso nos ajuda muito, até mesmo no cumprimento da nossa função, né? Enquanto formador de formadores, que é o que vocês são, e vocês estão na escola formando os professores, é muito importante que esses conhecimentos sejam aprimorados, sejam buscados cada vez mais. Então, é não medir esforços mesmo, aquele negócio da nossa formação continuada, sabe? Isso é muito importante, a gente tem que ter clareza nisso e Apareceu buscar aqui. constantemente. Formação Apareceu, continuada? apareceu até aqui, Cléo. E eu acho que aí vem bem de acordo com o que a gente está propondo hoje, né? Que é esse momento de estudo, né? A gente Isso mesmo. entende que um formador de formador, ele não pode estranhar, né? Em momento de estudo. Ele precisa, gente, fazer valer isso na vida rotineira dele, ele precisa fazer constar lá de segunda a sexta, né, qual dia que eu vou fazer os meus estudos para o meu Isso trabalho. Se eu sou mesmo. formador de formadores, eu preciso contemplar isso, né? Aí já entra as habilidades, né, Carla? A gente já Sim, parte para as habilidades, né? Habilidade do quê? Habilidade de organizar o meu tempo, de ser um bom gestor do tempo, habilidade de lidar com as pessoas, né? De entender as situações, habilidade que muitas vezes o coordenador tem. A gente fala que o coordenador monta um monte de planilha, um monte de coisa, mas ele tem essas habilidades de conseguir fazer com que tudo aquilo que está no lado dele, essa organização, aconteça, porque caso contrário, a gente vai falhar em uma série de outras situações, né? Então, a habilidade de ter uma agenda, a habilidade de organizar o seu tempo, a habilidade de acompanhar tudo que acontece na escola, uma habilidade de ser proativo, né? Tudo isso se faz necessário para que esse coordenador, para que esse formador desenvolva bem essa função lá na escola. E como eles colocaram Essas muito coisas. bem. Oi, Ronaldo, pode falar. Apareceu bastante dessas coisas que você está falando. Tem gente pedindo a palavra. A palavra vai ser concedida agora ou não, só depois do final? Pode ser, não tem problema não. Pode passar a palavra. Daniela Gerolamo está pedindo, levantando a mão. Vai falar, Daniela? Daniel, por favor. E ela? Daniela. Ou desculpa, Daniela, por favor. Foi por engano, Daniela, que você levantou a mão? Acho. Não sei se ela quer. Ela está como votar. Gente. Você nos ouve, Daniela? Oi, eu ouço sim. Foi por engano. Desculpa interromper a reunião. Imagina, tá bom. a gente está aqui para Fique à aceitar vontade. contribuições. Isso mesmo. E depois, e falando então de atitudes e valores, eu vi que vocês citaram aí a empatia, resiliência, né? Eu falei outro dia, eu falei assim que nós estamos vivendo um momento que nunca nós precisamos ter as nossas habilidades socioemocionais tão afloradas como nós estamos precisando hoje, né? Se colocar no lugar do outro, né? Você tem que pensar em você mesmo, na sua postura, nas suas crenças, mas ao mesmo tempo enxergar o outro, né? E isso daí vai tudo ao encontro do que vocês colocaram, né? Na questão da empatia, o autocuidado, o cuidado com o outro e cuidado com o mundo que nos cerca também, né? Então, os nossos valores, será que os meus valores estão se sobressaindo em relação ao que o do outro, né? Ao que o outro pensa, ao que o outro acredita? Até que ponto? Então, eu preciso pensar muito em tudo isso. Então, a empatia, a resiliência, conta muito, né? A resiliência é o tempo todo. A gente fala aí que a gente tem uma agenda super cheia, super puxada, mas a gente vai contornando. É como um rio que encontra vários obstáculos pelo caminho, mas você vai contornando daqui e dali as situações, né?
Então, é muito importante isso também, gente. As atitudes e os valores, que vocês muito bem colocaram aí no chat. Alguém gostaria de complementar? Teve uma que eu achei bem completa aqui, que diz assim, currículo, articulação das habilidades cognitivas e socioemocionais, olhar afirmativo e presente para os alunos e professores, reconhecendo suas dificuldades e potencialidades. Eu acho que você tem que conhecer o currículo, saber fazer articulação com os socioemocionais, que hoje em dia estão bem abaladas, bem complicadas, né? Devido a esse monte de problemas mundiais que a gente vem vivendo, né? E um olhar presente e afirmativo, né? Não só para o aluno, quanto para o professor também, né? São as duas peças fundamentais que fazem com que a escola caminhe, né? Então, você tem que ter um olhar afirmativo e positivo para essas duas peças da escola, o aluno e o professor, né? E saber reconhecer as suas dificuldades e as suas potencialidades. Importantíssimo. Achei bem completo essa. Nossa, Ronaldo, muito boa mesmo, né? Nossa, ficou muito bem, isso mesmo, gente. E eu achei importante porque linkou direitinho com a necessidade que o formador tem, né, de reconhecer que nós temos um currículo novo, né, que para nós é novidade. A gente tem aí o do ensino fundamental desde 2019, a gente tem o ensino médio desde 2020 e que a gente precisa mesmo estar estudando esse currículo, né? Não dá para eu formar, fazer uma TPC com os professores, como formadora, se eu não tenho conhecimento do currículo. Então, é muito legal, trouxe mesmo bem presente, assim, o que a gente precisa ter em relação a isso, das habilidades socioemocionais e tudo mais. Então, muito legal mesmo, bem colocado. Bom, então, gente, aqui eu coloquei para vocês o print. Vocês viram que aqui eu coloquei de uma forma, é a mesma situação que está aqui. Aqui é como aparece para vocês lá no slide. Então, quando vocês vão fazer a atividade com o professor, já aparece desse jeito aqui. Então, você pode utilizar o próprio slide que está lá, tá? Na plataforma. E para a gente sistematizar essa atividade, então, né, a gente já conversou bastante aí a respeito, mas a gente tem esse infográfico aqui. Então, esse infográfico traz as competências gerais docentes no novo ensino médio. Quais são essas grandes competências, né, que a gente precisa, que é necessária aí, que a gente tem? Bom, o conhecimento, tá? 2, o pensamento científico criativo. Tem um microfone aberto. Eu vou fechar aqui. Será que fechou o meu, Ronaldo? Não. Tá. Então, pensamento científico, crítico e criativo, 2. Número 3, o repertório cultural. 4, comunicação. 5, cultura digital. 6, trabalho e projeto de vida. 7, argumentação. 8, autoconhecimento e autocuidado. 9, empatia e cooperação. E 10, responsabilidade e cidadania. Olhe quantas competências gerais aqui, né, são necessárias, né, são demandadas para os docentes aí no novo ensino médio, né, e para todos nós, enquanto formadores, os educadores em geral. Eu acho importante, Cléo, que isso no começo, essas competências gerais, né, o mapa das competências gerais, ele vinha muito apresentando, né, para os alunos, né, assim, coisas que deveríamos desenvolver no aluno, né, a BNCC, o que ela trouxe para nós. E agora esse olhar não só para o aluno, né, quantos de nós não temos cultura digital, né, não vivemos nisso, agora até um pouco mais, né, a gente até teve que se forçar um pouco isso, mas essa cultura digital, ela não estava tão presente nas nossas vidas, né, assim, em todas as vidas, pelo menos, né, esse autoconhecimento, esse autocuidado, era um luxo, né, quem que se conhece e se cuida é um luxo, mas hoje não é mais um luxo, é uma necessidade. Essa empatia, essa cooperação, não é natureza da pessoa,
é o jeito dela. A gente precisa desenvolver isso para viver em sociedade, né? Não é mais um capricho, um jeito da pessoa. Se a gente tem isso pouco, a gente tem a chance de desenvolver isso, né? Essa responsabilidade de cidadania, até que tudo bem, para a professora é um pouco natural, né? Conhecimento, responsabilidade e cidadania é uma coisa que a gente já tinha um pouco a nosso favor, né? Comunicação, repertório cultural também. Agora, essas habilidades aqui de autoconhecimento, autocuidado, empatia e cooperação, eu acho que elas são muito fortes, assim, e veio parecendo que a gente já estava um pouco pronto para desenvolver isso, e na verdade não estamos, né? Na verdade, a gente tem que estar o tempo inteiro se olhando nisso também. Não é só para o aluno, é também para nós, né? Quantos de nós não temos projeto de vida? Né? Quantos de nós iniciamos a nossa carreira sem projetá-la? Né? E às vezes teve que mudar no meio, porque houve coisas, intercorrências que foram necessárias. Então, assim, é muito difícil falar daquilo que eu não sei, daquilo que eu nunca vivi, que eu nunca pensei para mim. Uma coisa posta, né? Parece que é uma invenção. Agora, quando eu me vejo nisso, eu vejo que eu também preciso desenvolver essas competências, aí eu me sinto parte, eu consigo melhor identificar as minhas potências, né, os meus pontos fortes e aquilo que é frágil em mim, porque eu não preciso estar pronto, né, as competências estão aí para que a gente se desenvolva, a gente não precisa estar pronto para tudo. E reconhecer isso como uma necessidade e também como dificuldade é necessário. E a gente precisa trabalhar isso em nós dia após dia, né, Carla? Um passo de cada vez. A gente precisa trabalhar muito isso. Nós mesmos primeiro, porque para a gente conseguir formar, para a gente conseguir formar no sentido, quando eu falo, o professor é formador do estudante também. Então é necessário que a gente faça essa autoavaliação na gente o tempo todo, cada um fazendo em si mesmo, né? O que eu consigo, por exemplo, eu pensei quando eu escolhi ser professora, quando eu escolhi ser docente, né? Será que eu pensei foi um projeto de vida ou porque caiu? Né? Foi aquilo que deu para fazer e eu fiz, caiu no meu colo e pronto, né? Ou eu planejei isso, ou eu pensei nisso. Então, tudo isso a gente precisa ter clareza para a gente conseguir fazer com os nossos estudantes. Muito legal. Então, um pouquinho falando de cada um, vocês viram que eu coloquei aqui, isso daqui é um infográfico, gente, também. Tem ele lá todinho, completo, tá? O infográfico explicando tudo isso daqui, conforme eu vou passar agora para vocês. Que? Oi? Tem um microfone aberto. Cristiane levantou a mão, a Cristiane levantou a mão. Cristiane, quer falar? Posso falar? Vou ser Pode ser. rapidinho. Por Então, favor. quando a gente olha esse infográfico, né, o que nos remete? Nos remete ao desenvolvimento integral do ser humano, né? Antes, a escola, o que ela procurava desenvolver, né? Era mais a questão lá dos conhecimentos, né? As atitudes, e as atitudes, elas ficavam permeadas, mas não era, como a gente fala, não era tão claro para a gente, Não né? tinha intencionalidade, né, Cris? Isso. E as habilidades, assim, na verdade, isso não era evidenciado também, né? Então, agora, tudo isso tem que ser trabalhado, como a Cléo falou, de uma forma, já vem com toda essa intencionalidade, né? Então, e é o desenvolvimento do ser humano de forma integral. Então, como é que eu vou promover esse desenvolvimento, essa formação integral do ser humano, se eu, enquanto formador, não tenho consciência disso, né? E eu não olho para tudo isso, né? Como a Carla falou, né? A gente talvez até tenha desenvolvido, né? Aí ao longo do nosso percurso, né? Sem planejar e sem olhar para isso mesmo, né? E agora a gente está tendo essa oportunidade, né? De estar fazendo isso, né? De estar olhando para tudo isso e vendo no que a gente ainda precisa se desenvolver, né? Até para compreender o desenvolvimento do outro, né? É muito interessante.
Nossa, muito Obrigada. boa a sua colocação, Cris. Muito obrigada. É isso mesmo, porque agora o currículo paulista ele traz isso muito claramente. Tudo que a gente vai desenvolver com essa intencionalidade. Eu sempre preciso buscar isso tudo. Por quê? Porque é o desenvolvimento global do estudante, né? E o nosso também. Enquanto professor, enquanto formador, a gente precisa ter isso muito claro. Então, é necessário que a gente consiga pensar em nós, pensar na nossa vida, na nossa função, naquilo que a gente desenvolve, que a gente faz, no nosso papel, né, para que a gente consiga, então, ter uma atuação mais precisa aí junto aos nossos estudantes. É bem bacana mesmo isso. Falando um pouquinho sobre cada um deles, então, quando fala de conhecimento, a gente fala do quê? Domínio do seu componente curricular, da área de conhecimento, né, no caso dos professores, e das práticas eficazes e inovadoras de gestão escolar, no caso dos gestores, tá bom? Eu não vou ler todos aqui para vocês, porque depois vocês vão receber todo esse material, vocês vão ver na plataforma, é tudo completo lá. É só mesmo para a gente alguns exemplos aqui, só para exemplificar para vocês o que que aquilo tudo significa, tá bom? Mas vocês vão ter isso tudo depois, tá bom? E quando a gente fala um pouquinho, então, sobre repertório cultural, né? Amplo repertório de manifestações artísticas e cultura em geral. Então, por exemplo, não dá para eu trabalhar repertório cultural com o estudante se eu tenho aquela coisa do preconceito. Ah, esse não vou trabalhar, esse não quero, esse não gosto, esse vai contra os meus princípios, os meus valores, os meus. Mas e dos outros, né? Onde está a empatia aí? Onde está o autocuidado, o cuidado com o outro, né? Então a gente precisa ter isso muito claro. Então nós precisamos fazer isso tudo de forma o quê? De forma global, de forma a olhar a presença do outro também. Tá ok? Então é nesse sentido. Então, respeitando a tudo e a todos, né? Indo ao encontro de todas as habilidades socioemocionais, as atitudes e valores que a gente precisa ter clareza aí na nossa função, né? Naquilo que a gente desempenha no nosso dia a dia. Bom, aí tem sobre a cultura digital, sobre o trabalho e projeto de vida. Achei bem legal essa parte do trabalho e projeto de vida que fala aqui, ó, conhecimentos, vasto repertório e apreço pela profissão docente, né? Apreço pela profissão docente. Será que eu tenho isso? Ou como será que eu desenvolvo a minha profissão? Como que eu levo isso? Eu levo de uma forma séria, comprometida ou não? Ou eu faço por fazer? Ai, gente, eu tô ultimamente, sabe, fazendo de qualquer maneira, tô cansei, tô empurrando com a barriga. Eu sempre falo um termo assim, que todo mundo, eu penso comigo assim, falo, eu quero aposentar fazendo o meu melhor. Né? Eu preciso fazer isso sempre. Não importa se falta 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou se já será amanhã. Não, dando o melhor da gente sempre, porque isso envolve muito isso daqui, ó, apreço pela profissão. Lembrando que também está na LDB, né? Zelar, não é verdade? Zelar por tudo que a gente faz, zelar pela profissão docente. Pode falar, Carla. Se a gente fizesse aquele, sabe assim, um teste, olhar para cada uma dessas competências, né? E olhar e fazer assim, sabe, totalmente, parcialmente, sabe? Acho que seria bem legal também, né? Porque a gente precisa desse olhar, né? Quantos de nós temos apreço sobre isso? Às vezes a gente já deu uma desencantada, já, né? Não está mais assim no seu melhor. Então, é legal saber disso, até para você saber que você precisa rever isso, né? Porque se foi uma escolha que você fez, você precisa honrar essa escolha, né? Então, acho que não é para julgar, né? Essa avaliação das competências que temos é para que a gente se reconheça o tempo todo nisso. Poxa, eu vou falar disso, vou falar de projeto de vida, porque a gente até, no primeiro momento, delegou um pouco essa função, né, de falar de projeto de vida para os professores, né, das eletivas. Só que, na verdade, no novo ensino médio, essa é uma temática para todos, né? Todos vamos ter que pensar sobre os projetos de vida dos alunos para poder pensar a escola, como ela vai ser desenhada aí dentro dos itinerários. E aí eu fico pensando, se a gente não tem projeto de vida, como é que a gente fala disso? É muito difícil, fica parecendo utopia, né? Vou falar de uma coisa que eu nem acredito, que eu nem sei o que é isso, eu nem reconheço isso em mim. Então, nunca é tarde, né, para você rever isso e reconhecer isso como uma limitação,
ver que nós não fomos preparados para isso, né? Que bom, que sorte tem esses garotos, essas crianças que agora estão nesse mundo, que tem essa oportunidade de falar disso na escola. Quando que a gente teve essa oportunidade de tocar nesses assuntos na escola? Nunca. Né? O nosso projeto de vida, pelo menos o meu, que sou aí da geração X, era trabalhar, né? Trabalhar e pagar a faculdade. A gente não tinha muito essa coisa, ascensão muito a longo prazo, né? A gente tinha que arrumar emprego e se virar na vida, né? Era um pouco isso. Os nossos alunos hoje, às vezes, também estão um pouco assim, né? Preocupados com a sobrevivência, né? Não estão preocupados em fazer carreira, enfim. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão rica e a gente também precisa ver o quanto ela foi ausente na nossa vida, né? E que a gente pode estar revendo isso hoje. Né, a gente pode estar fazendo essa revisão, né? O que eu quero daqui para frente, o que eu quero projetar, quais são as minhas, né, expectativas aí na profissão, ou então, inclusive, até para mudar de profissão, né, para quando aposentar fazer outra coisa, ou fazer outra coisa em paralelo, né, mas que a gente saiba que isso é uma discussão que importa, né, importa para os alunos e também importa para nós, porque senão a gente fica incoerente, né, um discurso que não combina com uma prática, a gente tem sempre que caminhar para essa coerência, né, o meu discurso, ele precisa estar alinhado com a minha prática. Se eu estou falando de algo, eu preciso pelo menos pensar que esse algo importa. Eu posso até não ter tudo resolvido sobre esse assunto, mas eu preciso pelo menos reconhecer que isso importa. Né? Aí eu começo a ter um discurso mais alinhado, né? Nossa, muito bem, Carla. E eu achei legal aqui quando a gente coloca nessa parte mesmo do trabalho e projeto de vida, quando fala de atitudes e valores, que é justamente isso. A gente tem dias de altos e baixos, né? Tem dia que, puxa vida, parece que hoje nada deu certo, tudo muito difícil, né? Ai, meu Deus, aquele negócio. Aí a gente fica parecendo aquele desenho animado, ó céu, ó dia, ó vida, ó azar, o que eu tô fazendo aqui? Não é assim? E aí vem aqui essa parte, olha, quando fala de atitudes e valores, propósito e engajamento com uma educação transformadora, com flexibilidade, determinação, resiliência e perseverança para superar obstáculos, né? A gente sabe que não são tudo flores, a gente sabe que existem inúmeros obstáculos para a gente superar, mas a gente precisa ter essa resiliência, precisa ter essa perseverança para que a gente consiga, né, ir buscando esses caminhos, buscando apoio nos colegas, buscando apoio na gestão da escola, né? Buscando formas, caminhos. A gente vai sempre recriando, um dia de cada vez, vai reinventando para que a gente consiga, então, ir superando todos esses obstáculos aí que a gente sabe que são muitos, né? Nesse sentido. Aí depois tem a empatia e cooperação, e a 10, responsabilidade e cidadania. É muito importante, depois vocês podem pegar esse infográfico, ler tudo, é muito bacana, a gente tem muita coisa legal, vocês vão gostar, e é importante trabalhar isso com os professores, tá bom? E aí, então, para fechar essa parte da sistematização, a gente trouxe esse trecho do texto lá, o educador do ensino médio. Tem aqui o texto na íntegra para vocês, tá bom? É só entrar nesse link, que também está lá na plataforma. E está escrito assim, ó: ninguém está pronto para o novo, que só se descortina totalmente quando deixa o campo das ideias para aterrar na vida real. Ainda há muito que se aprender e construir sobre o novo ensino médio, situação que traz muitas incertezas, mas também muitas oportunidades de contribuição e de desenvolvimento pessoal e profissional para os docentes. Gente, é tudo novo. Nós estamos ainda aqui, ó, no campo das ideias. Nós ainda vamos aterrar na vida real. Então, a gente está aprendendo junto, a gente está buscando junto, né? E para isso é muito importante esses estudos todos, para que a gente consiga ter clareza, para que a gente consiga entender o que de fato se espera de nós, da nossa função, da nossa profissão, né? O que esses estudantes precisam ainda que a gente faça, que a gente transforme a vida deles, porque senão vai ser um ensino médio, um novo ensino médio com modelo antigo, com modelo velho, e nada vai ter de mudança, né? Então a gente precisa ter clareza de tudo isso para que essas mudanças de fato aconteçam, tá bom? E agora, então, a gente vai partir para a atividade 2, que é o retrato falado. Então, a gente já viu o infográfico ali, né? Eu mostrei para vocês o infográfico, falei das competências gerais, docentes do novo ensino médio. Agora, vocês vão pensar
nas próprias competências de vocês. Analise as suas competências e você vai identificar em você quais são as suas forças e quais são os seus desafios, tá bom? E aí, marca num caderninho aí pra gente, né? E marca no chat também quem quiser, tá bom? E você vai registrar então. Vejam que isso daqui é o print lá também da plataforma, tá? Registre as forças no primeiro quadro e os desafios no segundo quadro. Então, a atividade vem desse jeito aqui lá, ó. No primeiro quadro, você vai registrar aqui, ó, as suas forças, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, tá bom? Tem o link da atividade aqui, ó, na íntegra. E nesse segundo, você vai registrar os seus desafios. Quais são os desafios que você tem ainda em relação ao conhecimento, às habilidades, às atitudes e valores? Então, vamos fazer atividade? Então, vamos lá. Vocês vão registrar aí. Pode registrar no chat para a gente. O Ronaldo e a Carla vão olhar, tá bom? Para a gente conversar um pouquinho sobre isso, então. Suas forças e seus desafios. Gente, não é... Aqui é algo assim... Como a Carla colocou, não é para julgar nada disso. É uma conversa para a gente ver em que a gente precisa, é uma autoavaliação. Estamos olhando para nós mesmos, para a nossa função, para ver aquilo que a gente ainda precisa, aquilo que a gente tem de força que pode auxiliar o outro e aquilo que a gente tem de desafio que a gente pode buscar no outro, tá bom? É nesse sentido, tá? Então vamos lá, mãos à obra. Eu acho que vale a pena, Cléo, deixar projetado o infográfico lá, porque aí ajuda a pessoa, pelo menos, né? a pensar. Aqui, eu acho que vale a pena, pelo menos, porque aí pelo menos você tem uma ideia, né? Ainda que você não saiba a descrição de cada competência, pelo menos você consegue ver, nossa, eu tenho um problema sério para argumentação, eu tenho dificuldade para falar, na cultura digital, sério, né? Pelo menos a pessoa começa a se reconhecer nisso, né? Acho que vale a pena. Então vamos lá, gente. Alguns minutinhos para vocês. Já tem gente trazendo uma contribuição aí da escola Silvia Jorge Polastrini. Flexível, receptivo, gostar de novo, espírito crítico. Mediador, crítico e dedicado. Os desafios fazer com que todos busquem o apreço da profissão. Isso é um desafio importante, né? O coordenador tem um pouco esse desafio, né? Fazer com que o grupo, né, consiga reconhecer a sua importância, o seu papel. Isso é um desafio bem importante mesmo. Carlos que trouxe para a gente isso. Muito legal. Verdade, bem difícil. É um desafio do coordenador, né? Motivar esse grupo, né? Fazer esse grupo reconhecer isso como um momento de relativa assim, importância, respeito, parcerias, mudanças. Então, a gente sempre tem que olhar para o que é ponto forte e para o que é desafio, né? Isso. Porque os Qual é a sua pontos força e quais são os seus desafios? Os pontos fortes faz a gente confiar que a gente é capaz de fazer alguma mudança e os desafios faz a gente a buscar ajuda, né? Minha força maior é a resiliência. É a Helena. Procuro aprender com situações que eram para me deixar no chão. Meu maior desafio no momento é a argumentação. Olha que importante, né? É verdade, beleza. Helena. Há momentos que a gente se esgota um pouco, você não tem mais paciência, né? Às vezes a paciência falta um pouco para argumentar, né?
Tem gente que a Rosária gostaria de ter mais tempo para aumentar o repertório cultural. Verdade, Rosária, o repertório cultural é muito importante. A gente precisa ter, mas às vezes a gente não tem as condições ideais, viu? Tem muita coisa acontecendo que dá para ir atrás. A Fátima disse que parceria, mediar e motivar, ser um líder, empatia e cooperação da Joyce, conhecimento da Daniel, comunicação, empatia e cooperação. O pessoal está com bastante coisa boa aqui. Flexível e mediador. Muito legal. O desafio cultura digital, olha, nem fala dessa cultura. Esse foi um desafio para todos, né, gente? Todo mundo teve que se virar nos 30. Está sempre disponível, boa relação interpessoal. Cultura digital é o maior desafio. Tamo junto, Cíntia. Isso é fato. Responsabilidade, cidadania, empatia e cooperação, autocuidado, argumentação, cultura digital e repertório cultural. Gente, é verdade, o repertório cultural, ele é muito importante, porque se a gente não tem visão de mundo, né, a gente só fica falando do que a gente conhece, né, então é importante você realmente ampliar esse repertório, né, o que eu conheço sobre arte, sobre literatura, sobre o mundo no geral, né? O que eu conheço, né? Eu preciso saber tudo? Não, mas muita coisa eu preciso me apropriar, né? Pelo menos as atualidades, né? O que eu preciso saber. Isso é bem importante. Alguém gostaria de falar conosco em relação a isso, gente? Se alguém quiser, eu passo a palavra para que alguém converse um pouquinho. Fala sobre os seus desafios aí como professor coordenador na escola, né? A Vânia Rocha levantou a mão. Legal. Passa a palavra. Tem uma pessoa aqui que é PK, a Luciana, dizendo que a responsabilidade dela em destaque está a empatia, está se colocando no lugar dos PCs, porque o novo ensino médio tem gerado muita ansiedade. A Helena também levantou a mão, a Rosária levantou a mão. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Helena, depois a Sara. Então, vamos lá. Helena. A Rosária também. É que a gente chama a Rosária de Sara. Ah, desculpa. Vai, pode ir lá. Então, vamos lá, Helena, começando por você. Bom dia. Bom, é assim, a minha maior força, acho que é a minha resiliência, né? É quando acontece alguma coisa assim negativa, eu pego aquilo como um aprendizado para mim e eu falo assim, eu posso melhorar isso no grupo, né? Eu preciso agir de uma outra maneira, eu não fico no chão, né? Eu me levanto e procuro, dentro do meu conhecimento da lei, dentro do meu conhecimento pedagógico, procuro me reestruturar, né? Procuro me fortalecer e venho com, assim, não me derruba, acaba me empurrando para frente, né? Agora, o meu maior desafio aqui no CEJA, eu sou professora coordenadora do CEJA, né? Meu maior desafio é trabalhar assim com a maioria todos os professores, categoria O. Então, tem professor que nunca lecionou, né? Que nunca entrou numa sala de aula, e o meu maior desafio aqui é argumentar, falar com eles, explicar, fazer entender que a educação é isso que a gente vive, né? E às vezes eles acabam assim, tem gente que é resistente ao aprendizado, tem gente que não quer aprender, né? Acha que, por exemplo, saiu de uma universidade, saiu de uma faculdade ou de um curso à distância, ele já está formado. Não, eu dou aula há quase 30 anos, eu não estou formada, a minha formação é todo dia, e eu falo muito isso para eles, né? Essa formação nossa é diária, é constante, o professor, ele é cientista, ele tem que estar em constante aprendizado. Então, o meu maior desafio é esse, é argumentar, é conversar, é falar assim, é chamar o grupo e falar, olha, gente, vamos aprender. As nossas ATPCs são muito de estudos mesmo, né? Por conta deles, assim, a maioria, falta essa experiência em sala de aula, falta essa experiência mesmo, porque quando você está, por exemplo, no regular, você está ali no dia a dia mesmo ali, você aprende na raça,
né? Você vai para a sala de aula e você aprende, você busca, e aqui é um trabalho diferente, né? Então, o professor, ele atende um aluno, ele atende 2 alunos, ele não atende 30 alunos ali, e aí eu não sei se alguns acham que é sempre assim, né? Eu falo, gente, o mundo não é esse, né? Vamos procurar aprender. Então, eu trago para eles, às vezes, por exemplo, levo um conhecimento, mas é diferente. Eu falo, nós somos funcionários do Estado, nós temos que saber tudo o que acontece no Estado. Então, eu trago para eles, o novo ensino médio, eu estou trabalhando com eles, né? Eu falo, gente, eu não posso sair, por exemplo, um dia eu saio da coordenação do CEJA, vou para a coordenação do regular e caio de paraquedas, não sei o que está acontecendo lá, de maneira nenhuma. Então, eu falo para eles, vocês são a mesma coisa, vocês têm que saber o que está acontecendo na PEI, o que está acontecendo na regular, o que está acontecendo no Estado. Se amanhã não estiver aqui, vocês têm conhecimento, têm saber para estar em outro lugar. Meu maior desafio é esse. Muito bem, ótima colocação. É muito difícil mesmo, né? Essa parte é complicada, não é fácil você conscientizar, estimular, sensibilizar. São termos que a gente tem uma dificuldade tremenda quando você precisa fazer isso com alguém, é muito difícil, né? Então, nesse sentido, é verdade, Helena. Mas daqui a pouco vamos ver. O coordenador tem que ter muita empatia, né? Se colocar no lugar dos professores. Gente, não tá fácil ser professor, né? Nunca foi fácil, né? Mas nunca foi tão difícil também, né? Esse modelo ensino híbrido, de se acompanhar os alunos e falar com eles, estimulá-los, nunca foi fácil, mas também nunca foi tão difícil. Então, a gente está aí tendo que se colocar no lugar dos professores. Se fosse comigo, será que eu não estaria igual, né? Resistente, né? Confuso, perdido? Talvez estivéssemos iguais. Então, essa paciência aí que um dos colegas falaram aqui que está tendo pouco, né? É um desafio mesmo para todo mundo. O Sidney coloca a paciência, a resiliência, né? Esses pontos aí, realmente, o coordenador tem que desenvolver. Então, olha, a recomendação do dia, peguem esse infográfico, imprime, coloca lá do lado para você olhar para a cara dele e falar, nossa, onde foi que eu preciso, né? Que eu parei, que eu preciso melhorar mais, né? Agora vou passar a palavra para a Sara. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Sara. Tudo bem? Então, não quero me alongar muito para não tomar o tempo de vocês, mas assim, além de tudo que a professora que acabou de falar se colocou, que eu concordo em tudo, fora todas essas demandas que a gente está encarando nesse ensino híbrido, né? Como se não bastasse ensino híbrido, acho que a nossa geração é a que também está cuidando de 3 gerações, né? Nós cuidamos de nós, dos nossos filhos e dos nossos pais, porque a idade avançada, né, a gente tem essa demanda em casa, e o meu desafio agora pessoal, vou compartilhar com vocês, que foi assim, quando eu fui me dar conta, eu estava numa discussão no sentido saudável da palavra, com meu filho, que ele estava dizendo que eu estava com o meu repertório cultural pobre, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu ouvi isso do meu filho de 20 anos, eu ensinei ele a ser crítico e argumentativo, né? Eu meio que caí de costa num almoço de sábado, assim, numa boa. Eu falei assim, menino, você não sabe, né? Não é porque a mamãe não fica falando, você não sabe quantos cursos eu vejo, quantos a gente tem que fazer por ano, é clube juvenil, melhor gestão, aprofundamento em várias, né, eletivas, projeto de vida, quantos cursos, né, os professores, para se manterem atualizados, estão fazendo. Ele falou, mãe, você está perdendo a noção até do que é repertório, né, do que é o cultural que eu estou te falando, você está estudando especificamente para o seu trabalho. Dentro do seu trabalho, sua cultura pode estar boa, porque você precisa dessas orientações técnicas, mas eu estou falando do cultural em relação ao todo, né, mãe? Quanto tempo você não lê um livro diferenciado que realmente te remeta à cultura? Quanto tempo a gente não vai no teatro por causa da pandemia? Quanto tempo... Nossa, quando ele começou a falar, eu me dei conta de que tudo que eu leio, tudo que eu vejo, é assim, eu estou submersa no mundo da educação, mas a parte cultural mesmo, como ser humano, até para enriquecer, né, todo o resto, tá bem pobre. Eu tô falando no meu caso, e eu me peguei refletindo, e eu tomei um choque, sabe, quando meu filho, assim, me alertou para isso, porque quem é mãe também, quando tá no final de semana, dificilmente tem tempo, ainda que a gente tente ser um bom gestor do tempo, né,
quem cuida de casa, mercado, essas coisas todas, né? Ter tempo para sentar, ler um livro, assistir um bom filme que realmente tenha uma recomendação cultural que vale a pena, tudo é muito rápido, tudo é muito... Eu falei, nossa, eu preciso arrumar meu tempo para melhorar meu repertório cultural, né? Não só aquele que é específico para a educação, porque senão ele vai ficando pobre mesmo, e a gente tem que cuidar disso, porque como que a gente vai incentivar os alunos, trazer para eles coisas, né, assim, para que eles consigam sonhar e ampliar o projeto de vida deles, se a gente vai empobrecendo no que diz respeito ao que está fora da escola. Eu particularmente, me dei conta que esse é o meu ponto que está fraco. Faz muito tempo que eu não leio um bom livro e estou fazendo 3, 4 cursos ao mesmo tempo, né? Mas um bom livro, assim, fora do que é necessário para a escola, faz tempo que eu não cuido da Sara, sabe, na parte cultural. Então, esse é um ponto que para mim está de atenção, até para eu trazer novidade para a escola. Era isso que eu queria colocar. Meu Isso é um desafio. ponto forte, Sara. Acho que não só o meu, como de todos que estão nessa reunião, determinação, né? Porque na loucura que a gente está vivendo, quem não pediu para sair é porque é muito determinado. Eu acho que determinação é o meu ponto forte, independente de conseguir fazer, de saber fazer, eu tento, eu peço ajuda, eu vou atrás, eu acho que é o meu ponto forte, é tentar fazer o melhor possível. Eu acho que essa determinação, no fundo, todos nós que estamos aqui temos. Eu diria que esse é o meu melhor ponto, a determinação. Muito bom. Porque no primeiro momento ela se defendeu, não, você é doido, menino, eu estudo isso, aquilo, depois que caiu em si que ele estava falando era verdade. Mesmo. Parou para refletir. É isso mesmo, gente. Então, vocês estão vendo que a maioria das vezes batem, né, as nossas angústias, nossas ansiedades, elas batem com uns com os outros, né? A gente vai ver que todos nós estamos aí quase que no mesmo, a gente fala no mesmo barco, muitas vezes. Embora ultimamente a gente tenha ouvido muito falar e no mundo aí fora que a gente não está no mesmo barco, que os barcos são diferentes. Mas nós da educação, eu sempre falo isso, acho que nós estamos sim no mesmo barco, né? Quando a gente fala da educação, quando a gente fala do nosso trabalho, quando a gente pensa no quanto a gente tem para desenvolver, a gente pensa na responsabilidade que a gente tem, né, com a formação do outro. Então, quando a gente coloca isso, a gente vê o quanto que é difícil para nós, né? E a gente precisa buscar muito mesmo esses desafios aí que a gente tem pela frente, para que a gente consiga fazer sempre o nosso melhor, né? Não vai escrita para falar ainda. Desculpa, Cláudio. Pode falar, Ronaldo. A Vânia está escrita para falar. Vânia? Desculpa. Passa a palavra, Vânia. Cleo, da outra vez eu tinha deixado o microfone fechado. Realmente, sabe, essa parte das competências gerais, ela nos faz, assim, sabe, você fazer um autoconhecimento. Eu acho muito importante esse autoconhecimento, né? Porque a partir do momento que você aceita, né? Aceita, sabe, fazer esse autoconhecimento, entende? Não só na sua vida pessoal, né, mas na sua vida profissional, você vai conseguir realmente ajudar-se e ajudar, né, os outros, e chegar nesse objetivo, né, porque o ensino médio agora é um aluno integral, certo? Entende? E não é fácil, né, não é fácil você como formador, você como professor, né, você aceitar que você tem que fazer essa autoavaliação, você praticar realmente empatia, né, porque a gente fala muito de empatia, né, a palavra empatia, mas, às vezes, na realidade, você acaba não fazendo isso, né, não se colocando no lugar do outro. Então, eu vejo o autoconhecimento e o autocuidado importantíssimo para você começar, né, a atuar, entende? Nas outras habilidades, né? Então, estar aberto ao novo, entende? Depois eu vejo que esse estar aberto ao novo já fica incluso, né? A reflexão. Então, eu vejo muito importante esse autoconhecimento, né? Tanto que eu sempre estou me analisando nas minhas fragilidades, né? Entende? E, às vezes, fazendo essa análise, eu consigo, né? Quando eu converso com o diretor, quando eu converso com... entender também os seus conflitos, né? Nessa época que nós estamos vivendo, né? E é importantíssimo, porque se nós não fizermos essa análise, se realmente nós não praticarmos isso,
fica difícil, né? Vai ficar sempre assim na mesmice, porque as pessoas têm muita dificuldade, muito medo do novo, né? Porque esse novo, ela corre atrás realmente do que importa, né? Do objetivo. Bom, passa a palavra. Muito boa a sua contribuição, Vânia, é isso mesmo, né? Porque muitas vezes a gente temos muita mania de comparações, comparar uma pessoa com a outra, né? E cada pessoa ela tem que ser comparada com ela mesma. Então, muitas vezes a gente tem que tomar esse cuidado, né? Como que eu tô fazendo? Tô comparando, porque fulano fez isso e você não fez. Mas eu não sei quais são os desafios do outro, né? Eu não sei quais são, até que ponto o outro consegue, quais são as fragilidades, quais são as potencialidades. Então, é muito necessário a gente conhecer isso tudo e pensar na gente também, porque assim como todo mundo tem potencialidade e fragilidade, nós também temos as nossas. Então, ter essa clareza, né? Sempre pensar desse jeito. Como será que eu agiria? Como que eu faria? Vamos pensar dessa forma, né? Será que eu conseguiria fazer isso dessa forma? E se o outro não consegue, será que eu posso sentar junto? Eu posso conversar? Eu posso ajudar? Eu posso dar as mãos, caminhar junto com o outro? Às vezes precisa muito disso, desse apoio. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco, da necessidade do apoio, né, para que as coisas aconteçam. Mais alguém para falar, Ronaldo? Não. Tá. Então, a gente não ouviu nenhum PECAI. Eu gostaria de saber se a Luciana... A Luciana Mascarenhas, Lu, você como PECAI, gostaria de contar um pouquinho para a gente aí, vocês também, como estão aí com relação a essas competências gerais necessárias para nós no cumprimento da função? Bom dia, Cléo e todos. Bom dia a todos. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Estou sim, Lu. Pode falar. Então, eu coloquei no chat a empatia, porque essa função PECAI é muito desafiadora, porque nós trabalhamos com 4 ou 5 escolas diferentes, né? Cada dia da semana acompanhamos uma escola, e essas mudanças no ensino médio estão gerando muita ansiedade, não só em relação ao trabalho dos PCs, mas também os próprios professores, porque tudo que é novo assusta, né? Não tem muita coisa definida ainda em relação a como vai ser a carga horária, os professores ficam perguntando, será que eu vou ser prejudicado, vou perder aula? E a gente nessa formação está percebendo que a coisa é muito ampla, a mudança é muito profunda, né? Eu tô fazendo um paralelo com a escola integral, tem muita coisa que vem parecido com as eletivas, né? O itinerário formativo é muito parecido com uma disciplina eletiva, que o aluno vai ter essa possibilidade de escolher o que ele gostaria de estudar, né? Então, eu estou bem animada, mas ao mesmo tempo estou assim apagando incêndio. Cada escola que eu visito, parece que a coisa está pegando fogo, as discussões. Quando tem uma TPC geral, os professores estão com muita expectativa e muita ansiedade. E a gente ainda não tem muitas respostas para eles. Isso mesmo, Lu, é isso aí. A gente fala que a gente tem que, por enquanto, viver um dia de cada vez. Por enquanto, a gente está nessa parte do engajamento, de chamar atenção para o novo ensino médio, de fazer com que todos queiram entender e aprofundar os estudos em relação a isso. E aí, depois, nós vamos entrar na parte dos itinerários e tudo. Aí eles vão falar como que vai ser, qual vai ser a grade na escola e tudo mais. Mas é uma coisa de cada vez, né? Então, a gente tem que segurar um pouquinho a nossa ansiedade e trabalhar muito mais isso aqui, o quanto nós precisamos ter isso desenvolvido para que esse novo ensino médio funcione de verdade como tem que ser, né? Mais nesse sentido. Então, gente, continuando aqui, então, vamos lá. Fizemos, então, nossa força, o nosso desafio, e agora vocês vão fazer, então, na sistematização, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vocês vão registrar aí para vocês isso daqui, tá? É para vocês. Registre 3 apoios que você precisa para desenvolver as competências que você não possui. Você precisa buscar esses apoios, né?
ou aquilo que você precisa aprimorar na sua função. Onde você pode buscar isso? Esses apoios, eles podem ser leitura de materiais, pode ser sua participação nas formações promovidas por sua rede de educação. Muitas lives o CMSP tem feito em relação a isso. Será que eu preciso ir lá assistir novamente essas lives, buscá-la no YouTube, né? Novamente, para aprofundar meus conhecimentos? A busca também por cursos externos, tá? Pode também ser. A troca com seus colegas, né? A interação com o mentor. Você pode procurar uma mentoria de alguém, né? Alguém que sabe sobre isso, mandar perguntas e a pessoa vai te ajudando, tá bom? A organização de um grupo de estudos e muitas outras possibilidades. Então, registre aí 3 apoios que você precisa, então, para você desenvolver essas competências que ainda não possui ou que você gostaria de aprimorar, tá bom? Nos seus fazeres pedagógicos aí na escola. Então, 1 minutinho para vocês registrarem. Quem quiser compartilhar aí no chat, pode compartilhar também os apoios que precisa. Já apareceu aqui palestra com profissionais da educação. Ah, que legal. Bem pensado. Formação. Tudo bem. Falando em formação, falando em formação de PC, eu não vou dar spoiler aqui não, né, Ronaldo? Mas nisso a gente já está pensando, né, Rô? Uhum. Leitura e formação. Então, gente, quando a gente fala assim, palestra, igual o professor colocou, palestra com profissionais da educação, é muito legal, viu? É muito bacana mesmo. E assim como pode ser feito por nós, pela diretoria de ensino, mas também pode ser feito por vocês. De repente tem uma demanda da escola, né? Com algum tema específico para atender o público de vocês. Então, nada impede que vocês também façam isso, que vocês busquem, tá bom? Então, fica aí para a gente. Agora, a gente está falando que a gente está vivendo um momento muito mais fácil até mesmo para conseguir essas coisas, porque a pessoa não precisa se deslocar nem nada, né? Então, torna-se mais fácil buscar, tá bom? E naquilo que vocês precisarem de nós também nos colocamos aqui à disposição, né? Para que a gente possa aí auxiliar vocês no desenvolvimento dessas competências que vocês precisam desenvolver, que precisam aprimorar, né? A gente tá junto aí com vocês nessa jornada, tá bom? Mais alguma coisa? Eu tô vendo mais gente falando sobre grupo de estudo. Sabe que isso é muito importante, viu, gente? Às vezes a gente fica esperando as condições ideais, né? Vi aqui que o Leandro Carnal vem em Mongaguá, que até tomara que ele repita a dose aí, que eu moro aqui e gostaria de vê-lo. Mas, enfim, fora as condições ideais, que é a gente ter palestra, gente boa falando, né? Que a gente se aprecia, tem muito vídeo hoje em dia, muita coisa pronta. Eu acho que essa pandemia, ela trouxe para nós esse benefício, né? A gente hoje consegue se organizar de um outro jeito, falar com as pessoas de um outro jeito. Então, a gente, às vezes, fica esperando as condições ideais, né? Quando a pandemia acabar, quando tudo voltar ao normal, e fora que a gente reza para que a pandemia acabe todos os dias, existe esse novo normal também, né? A gente tem outras formas de se organizar. Não é o ideal, não é o mais gostoso do mundo, né? Poder reunir só virtualmente, mas é possível esse jeito. E esse jeito, nossa, eu tenho ganhado muito tempo, assim, organizando trabalhos mesmo desta forma. Se a gente consegue se reunir rápido, cada um na sua casa, não tem o preço da locomoção, a distância, o tempo disso. Então, às vezes, em 1 hora, você consegue fazer uma reunião de estudos, né, em 1 hora,
otimizado, porque antes 1 hora virava 3, né? Porque você tinha que ir, voltar, não sei o quê. Então, 1 hora no seu tempo não é muito tempo. E aí não espere as condições ideais, não precisa ser toda semana, seja quinzenal, aumenta essa regularidade à medida que a demanda vai aumentando. Eu acho que a gente precisa potencializar essas trocas, né? Não precisa ser só quando a diretoria chama, né? Eu posso fazer troca com os meus pares, né? Falar como que está fazendo as coisas, como é que está aí isso, o que você fez para falar disso, né? Essa troca é muito interessante, né? Criar comunidades de aprendizagem, né? A despeito de serem propostas pela secretaria, né? Eu posso também me reunir com os meus pares para isso, né? Muito bacana. Já pensou promover agora de forma virtual grandes grupos de estudo dos PCs, né? Eles mesmos, né? Porque assim, aquele que tem mais experiência vai contando, vai falando, vai orientando, não é verdade? E vai auxiliando aqueles que estão entrando agora, que estão chegando agora. Da mesma forma, os que estão chegando agora, que também trazem muitas coisas que conseguem contribuir aí, que são novidades aí no mundo que a gente está vivendo, né? E podem contribuir e muito, porque às vezes a gente fica meio que, a gente estuda, como a Sara colocou, a gente estuda muito determinado tema, que a gente aprimora muito a nossa visão na educação, mas a gente esquece do mundo lá fora, né? Então, a gente pode conseguir muito isso também. Então, esse momento de troca de vocês, de estudar junto, gente, agora é um momento que é possível fazer e vai ajudar bastante. E com isso, vocês vão ter aí os apoios que vocês precisam, né? Para que um esteja auxiliando o outro aí neste momento, naquilo que o outro precisa para aprimorar aí os seus fazeres na escola, tá bom? Bom, agora então a gente vai para a apresentação da plataforma. Tudo isso que a gente viu até aqui já é da plataforma, tá, gente? Tudo isso já faz parte da plataforma. Mas agora a gente vai navegar um pouquinho por ela, tá bom? Para entrar na plataforma, você vai ter que fazer o seu login, você vai ter que se cadastrar, tá bom? Aí Coloquei o link no chat, tá, Cléo? Ah, legal, eles podem entrar lá. Isso. Maravilha. Aí, para vocês acessarem, então, você precisa ter o registro do seu progresso, você precisa estar cadastrado, senão você não registra o seu progresso, né? E aí, quando você se cadastra, você coloca lá de que estado você é, né? Então, aparece tudo direitinho para você, que você é de São Paulo e qual é o seu progresso que você está fazendo nessa trilha formativa, tá bom? Então, é muito importante isso. E a gente vai, então, navegar um pouquinho aqui, então, pela plataforma. A plataforma, ela vai trazer tudo isso daqui para vocês. A parte da formação geral básica, olha, a formação geral básica que é para todos, tá? Ela apresentando o que muda no ensino médio, o conceito de comunidade de aprendizagem que fundamenta essa formação, o contexto das juventudes do país e um panorama sobre os educadores dessa etapa da educação. Aí traz vários componentes, tá? Então a gente vai navegar um pouquinho por tudo isso, então. Vamos lá. Tá? Então, abrindo aqui para vocês a plataforma. Aí, aqui, ó, vejam que já aparece São Paulo, porque como eu já estou cadastrada, aparece aqui para mim qual estado que eu estou fazendo, tá bom? Então, eu entro na plataforma, coloco aqui o meu login e a minha senha, tá? Eu coloquei o e-mail institucional, meu, @prof. Tá? E aí eu já entrei, ó, apareceu aqui, então, olá, Cleonice, tal, e já estou na plataforma. Aqui é o início dela, né? Então, o objetivo da plataforma é formar educadores, transformar a escola, né? Então, uma formação completa para professores e gestores escolares, mergulharem nas mudanças do ensino médio, um programa inédito para apoiar as escolas, redes de ensino e seus formadores na implementação dos novos currículos. Uma iniciativa construída a muitas mãos por educadores, técnicos de secretarias da educação e especialistas, tá? O Instituto Reúna faz parte desse trabalho. Então, é muito importante, tem muita coisa legal aqui. E aí vem, então, a formação, que são o ensino médio, então, trazendo aqui para nós as trilhas de aprendizagens. Nessas trilhas, eles trazem atividades para os educadores realizarem online,
tá? Trazem muitas pautas formativas, muitos documentos para orientar o trabalho dos formadores, né? Em modalidade remota ou presencial, tá? Então, o programa, ele espelha as inovações do próprio ensino médio, com uma formação geral básica e também com itinerários formativos. Então, a gente vai explorar um pouquinho aqui para vocês. Dentro da formação geral básica, o que a gente tem na formação geral básica? Então, a gente tem tudo isso aqui, ó. Tá? A formação geral básica, então, ela é para todos, tá? Então, o conceito de comunidade, ela vai trabalhar o conceito de comunidade de aprendizagem, que fundamenta essa formação aqui. O contexto das juventudes do país e o panorama, então, sobre os educadores dessa etapa. Aí vem aqui o convite à comunidade de aprendizagem. Você vai acessar o convite, aí você vai ver, traz tudo para você aqui, para professores, gestores escolares, traz o foco da trilha, os objetivos, quais as competências que estão sendo trabalhadas aqui, ó, para vocês. E aqui do ladinho, né, nesse lado aqui direito, já traz aqui para vocês, olha, a pauta formativa, né? O que é, quem constrói, como se mobiliza uma comunidade de aprendizagem, como ela pode transformar a escola, por que ela é importante para os educadores, e aí traz, olha, então, aqui a pauta formativa, o infográfico de resumo, texto de referência e materiais de apoio. Muita coisa bacana aqui que vai auxiliar vocês aí, gente, nas ATPCs. Aqui tem as atividades, olha, várias atividades que eles trazem. Então, vale muito a pena vocês explorarem isso aqui para vocês, porque vai auxiliar no trabalho de vocês. Aí, quando você começa a fazer a trilha, né? Então, tem aqui o objetivo da aprendizagem, as evidências da aprendizagem. Aí você começou, tem a mão na massa, aí você faz, você ouve o podcast, tem um podcast aqui logo no início, tá? E cada vez que você termina, você vai clicar aqui, ó. Concluiu? Clique aqui. Então, vai ficar como feito, tá bom? Aí, novamente, leia o texto. Aí tem o texto aqui para você. Terminou? Você clica aqui novamente, feito. E assim você vai seguindo a trilha, tá? Então, sempre aqui no final, tem o fechamento, né? Eles destacam algumas situações que você estudou aqui. E aí você vai para a próxima atividade aqui embaixo. O meu lugar na comunidade, tá? E aí, então, ó, o que temos a ensinar, o que podemos aprender juntos? Novamente, aí traz tudo aqui para vocês, tem algumas questões para você fazer, é legal, isso daqui você tem um diário de bordo, fazer as anotações, porque isso ajuda na hora que você for conduzir, né, isso tudo na escola. Então, vejam que é muito bacana, né, e para seguir aprendendo. Aí, para seguir aprendendo, é a sistematização de tudo e que dá ideias para você e traz alguns links que você pode também continuar aprendendo sobre esse tema. Ó, continue pesquisando. Aí tem muito mais coisa aqui que você consegue aprofundar. E aí aparece isso aqui para você, o troféuzinho, parabéns. Você concluiu todos os passos da atividade e está pronto para a próxima. E aí você vai para a próxima parte, próxima etapa, né? E aí você volta lá de novo no comecinho, né, no início, e aí você vê que você já fez o primeiro, você vai para o segundo, tá? O que há de novo no ensino médio. E aí sim você segue. Nós fizemos hoje com vocês essa daqui, ó, o educador do ensino médio, né? A gente não fez tudo direitinho, porque é muita coisa, a gente não consegue. Mas o infográfico que a gente apresentou para vocês, ó, tá aqui, ó. Tá? Todo bem explicadinho aqui para vocês, olha. Tá bom? Então aparece aqui já esse infográfico, né? E também tem a pauta formativa aqui, ó, a pauta, texto de referência, os materiais de apoio. Aí quando você entra na pauta formativa aqui, olha que legal. A pauta ela vem muito bem explicadinha, fala qual é o foco dessa pauta, quais as competências que estão sendo trabalhadas aqui, tá?
habilidades em foco, objetivo geral e o tempo sugerido. Eles falam um tempo aqui, gente, que é bem grande, a gente não consegue dar conta. Mas vocês viram que a gente conseguiu aí adaptar e a gente consegue fazer em menos tempo. Então depende muito das adaptações que vocês farão aí na escola, tá bom? Qual é o público prioritário? Olha, equipe de gestão escolar e docentes, tá bom? Que você vai fazer. E como você vai se preparar? Eles trazem tudo esmiuçado aqui para vocês, tá bom? Aí vem a atividade 1, o mapa da empatia, que é essa que a gente fez, e aqui já fala, ó, apresentação do PowerPoint, telas 1 a 16, infográfico, texto de referência, anexos, né? Então já vem tudo direitinho. E isso tudo aqui explicando ainda a programação das atividades, manifesto de intenções, pontos entre intenção e ação, né? E depois eles começam, ó, a agenda pessoal e a hora de avaliar. E assim eles começam, então, a desenvolver as atividades. Atividade 1, mapa da empatia. E aí eles falam bastante aqui sobre mapa da empatia e já mostram quais os slides que você vai trabalhar, né, com os professores. Aí nesses slides já tem aqui, ó, aquilo que eu mostrei para vocês, olha. Então já vem tudo direitinho aqui, ó, feito para vocês, para auxiliar o trabalho na escola, olha. Sabe? Tudo passo a passo, as competências docentes explicando cada uma delas, até a 10. Olha, como a gente fez, todas, passando por todas, tá? Manifesto de intenções. É um Olha, material muito tudo, bem material construído, muito bem riquíssimo construído. mesmo para vocês utilizarem aí, tá? Então, a gente queria deixar um tempinho agora, eu quero dar um tempo para vocês, porque a gente tem esse tempo ainda, para vocês se cadastrarem e entrarem aí e conhecerem um pouquinho a trilha. E conforme vocês forem conhecendo, vocês vão falando para a gente no chat aí alguma coisa que vocês considerarem importante, que vocês queiram compartilhar, ou que algumas dúvidas, algo que se a gente conseguir tirar aqui junto com vocês, a gente vai fazendo, tá bom? Então vamos lá, uns 5 minutinhos para vocês, gente. Cadastro e vamos navegar um pouquinho aí pela plataforma. Bora lá? Todo mundo. Cleo, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Você está me ouvindo? Tô sim, Sara, pode falar. Então, a minha pergunta é a seguinte: nessa plataforma que está disponibilizada, que eu achei espetacular, eu gosto de sistematização, né? Eu achei muito legal. Excelente, Mas assim, né? você sabe Muito que a bom. gente muito boa. A gente está com uma API que atende médio, e é como se fossem duas numa escola, né? Uma API para o fundamental e uma para o médio, né? São dois Isso segmentos. mesmo. Na hora que eu for passar isso para os meus professores em ATPCG, o do fundamental também, que você acha que é importante eles fazerem para eles se apropriarem do que está acontecendo na escola com a unidade escolar? Ou não? Qual que é a sua orientação? Eu acho, sabe por quê, Sara? Porque hoje eles estão no fundamental, mas de repente amanhã eles podem pegar o médio. E a escola, uma complementa a outra. Então é importante que conheça como está chegando no ensino médio, porque assim, se você for olhar também, aqui vai citar momentos que tem componentes do Inova. E o Inova já existe no fundamental, né? É uma sequência, então é importante que eles também façam, porque assim ele já conhece o que se espera para o estudante quando ele chegar no médio. É bem bacana. Então eu Como a posso professora, como a Helena contribuiu com a gente, então eu posso usar a afirmação de que a diretoria de ensino orientou para que a gente passasse para os dois segmentos. Eu posso falar isso? Pode sim, porque mesmo porque aqui é formação docente, né, no geral. Embora fale muito da formação docente para o professor do ensino médio, mas se você for olhar ali tudo que a gente tem nas competências gerais, elas vão ao encontro do quê? Do formador, do professor como um todo, e não só para o ensino médio. Então ajuda muito na formação do professor. Então é muito importante. Ronaldo quer falar? Ô, Cléo. Eu acho que a orientação não é nem que a diretoria falou que nós, como a Helena contribuiu com a gente, nós somos funcionários do Estado, somos professores da educação básica. A educação básica inclui o ensino médio também. Agora, no momento, eu estou como professor do ensino fundamental, não quer dizer que eu vou morrer ali, né? Porque uma hora
leciona no ensino médio, pode ser que, de qualquer maneira, eu sou professor de educação básica, trabalho numa transição, estou levando alunos para o médio. Então, assim, a orientação é que nós somos funcionários da educação do Estado de São Paulo, e o Estado de São Paulo está passando por essa inovação, e todos têm que conhecer. Nós somos professores de educação básica, né? Então, eu acho que quando a Helena trouxe para a gente que ela é professora, é coordenadora do SEJA, mas ela passa toda a orientação de tudo que a escola seja feita, seja regular, eu acho que a gente pode se pegar nessa fala. Somos funcionários da educação do Estado de São Paulo, educação básica, e educação básica compreende o ensino médio. Beleza, Ronaldo, obrigada. Legal, então, eu vou boa, passar a sua fala, né? Porque você sabe que quando como eu faço um ATPC geral para o fundamental e um ATPC geral para o médio, com certeza, quando eu tiver num ATPC geral só do segmento do fundamental, você sabe que eles vão questionar e eu queria estar fundamentada para poder falar. Eu achei bem legal a sua fala, vou replicar, tá bom? Obrigada pela orientação. Muito bom. Sara, Cléo, estou me ouvindo? Oi, é a Nathalie. Oi, Nathalie, pode falar, Oi. Meu anjo. Oi. Tudo bom? Oi. Pode falar. Tudo bom. Vou complementar um pouquinho, né, o que eu tenho feito na escola, né? Quando a gente faz a formação, né, eu sei que a Sara tem ATPCs diferentes, mas eu também tenho 2 segmentos. Eu uso a fala que o Ronaldo falou, nós somos professores. Hoje, vocês estão com a primeira série do ensino médio. O ano que vem, na escolha, pode ser que você pegue, né, uma terceira série do ensino médio, que aí você também pode pegar o itinerário formativo. Então, eu acho importante que todos tenham essa formação, né, para que não fique, mas o ano passado eu não fui formada porque eu estava com o 6º ano. Não. Então, quando a gente passar a formação, acho que deixar bem claro, né, que esse ano estamos com o 6º ano, né? O professor, por exemplo, o ano que vem eu posso estar pegar um itinerário formativo. Então, eu tenho que saber e estar respaldada com todo o conhecimento. Então, é só para deixar, né, com a minha amiga Sara aí mais tranquila, que eu já faço isso aqui, Sara. Muito legal, Nathalie. Isso mesmo, Porque a gente. tem uma pegadinha diferente, né? Eles assinam pelo ano todo e conforme os professores vão. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo com eles aqui, eu não sabia. Na PEI, como eles fazem guia de aprendizagem, semanário, vários documentos, os que estão no fundamental, eles falam, a gente não quer mudar para o médio, os do médio não querem mudar para o fundamental, porque a quantidade de documento, eles falam, a gente já quer fazer para ficar. Por isso que eu perguntei, porque eu sei que eles vão questionar, mas eu achei que do Ronaldo bem... É diferente do regular, né? O questionamento é mais... Obrigada, mas foi esclarecedor, Ronaldo. Obrigada, Nath. Muito legal. Então, gente, eu acho que vocês conseguiram navegar um pouquinho aí. Deixa eu voltar lá no meu PPT aqui. A gente pegando um pouco... Quero só um pouquinho. A gente pegando um pouco essa dificuldade que a colega coloca aí, nessa resistência dos professores, né? Se a gente for se colocar um pouco no lugar deles... A gente vê que essa resistência é um pouco essa resistência ao novo, né? Ao conhecimento, ao novo, quer dizer, eu não faço parte desse segmento, então não me interessa, né? É como se tivesse uma barreira, né? E aí a gente volta realmente para as competências e habilidades para o professor e vê que essa resistência não combina com esse cenário, né? De busca de conhecimento, de busca de ressignificar as competências, enfim. Então, acho que esse mapa aí das competências vai te ajudar também a trazer um pouco dessa discussão, né? Não tem problema as pessoas terem concepções diferentes, né? Mas a gente precisa considerar essa mudança, né? Num contexto de educação básica mesmo, vendo o ensino médio como uma parte da educação básica, porque as pessoas não veem isso, são coisas diferentes, né? Eu sou professor do 6º ano, não sou professor do ensino médio, então, infelizmente, essa concepção existe, né? E a gente tem que saber que ela existe até para a gente dar conta, né? Não para bater de frente e fazer disso uma imposição, mas para que a gente possa refletir mesmo, né? Nós somos professores da série ou nós somos professores de educação básica? O que estamos fazendo aqui, né? Para que a gente tem que se preparar no novo cenário, ou a gente tem que ficar resistente e acolhido aí nas nossas zonas de conforto, né? É um pouco isso, né? Não querer mudar. E eu acho que essas competências, essas habilidades requeridas aí traz um pouco isso,
né? E a gente pode fazer essa discussão até ampliada, né? Sem suspendendo o julgamento sempre, né? Mas fazendo tocar um pouco nessa questão, né? Da zona do conforto ser aí ressignificada. Mas eu acho que foi bem legal trazer esse exemplo, porque a gente sabe que é isso que existe mesmo. Não tem como a gente não tocar nisso. E aí a paciência que o coordenador tem que ter também, né? De se colocar no lugar do professor. Se eu fosse professor do 6º ano, será que eu ia querer discutir itinerários formativos? Né? Eu não ia querer. Talvez eu não fosse querer. Eu vou querer dar conta de dar aula. Já está tão difícil dar aula. Já está tão difícil lidar. Ainda tenho que aprender coisa que eu não vou precisar usar. Né? Então, é um pouco entender essa perspectiva deles, né? Que é um pouco de resistência, de acomodação mesmo, de não estar aberto para o novo, nem para o conhecimento, né? E a gente precisa realmente propor isso com bastante respeito, com bastante acolhida. Gente, é natural que vocês estejam sentindo assim, porque o contexto exige isso mesmo, mas que a gente vai ter que mudar, porque são competências para nós todos, né? Que nós todos, inclusive eu, estou tendo que repensar sobre elas, né? Muito legal, é isso mesmo, Carla. É importante que todo mundo conheça um todo, né? Não adianta só pedaços, fragmentos, a gente precisa conhecer um todo para que a gente consiga atuar de forma melhor, tá? Bom, então a gente fez essa primeira parte aqui com vocês, explorando... eu acho que Oi? Tinha alguém com a mão levantada, eu não consegui pegar o nome. Tem mas alguém? Tinha alguém. Ronaldo consegue ver pra gente? Sou eu, Cléo, João. Oi, João, pode falar, meu anjo. Oi, gente, bom dia para todos. É só para complementar que em linguagens, nas ATPCs com os professores da área, nós viemos tratando do assunto já há umas três semanas. Obviamente que não com esse aprofundamento que o curso agora, né, que essa formação traz, mas dando alguma pincelada, e nós usamos aí, Sara, Nathalie, né, o pessoal que comentou, nós usamos essa mesma orientação para os professores, já que a ATPC é para todos indistintamente, e nós usamos essa mesma situação, de que naquele momento eu posso estar, né, fundamental, eu posso estar anos finais, mas que em algum momento na nossa vida isso tudo vai permear em algum momento a necessidade de se ter conhecimento disso, tá? Então, o pessoal de linguagens, a gente tem reproduzido várias vezes essa mesma fala, que independente das turmas que você tem hoje, cabe a você conhecer, né, os caminhos, esses caminhos novos que estão sendo trilhados aí na questão da educação do Estado de São Paulo. Tá bom? Só isso, Cléo, só para reafirmar o que a Nathalie, o que a Sara e que alguns aqui no chat também falaram. Obrigado. Legal, João, muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Aliás, tem sido muito bom vocês fazendo a TPC lá, né, ajuda bastante aí a gente nesse sentido do novo ensino médio, o quanto é importante mesmo que todas as áreas façam e que na escola também aconteça isso, todas essas discussões, né, em todas as áreas do conhecimento, porque como a gente falou, é tudo novidade, nós estamos aprendendo e quanto mais pessoas se fundamentando nesses assuntos, melhor para que a gente consiga orientar os nossos estudantes aí nessa nova caminhada que a gente tem pela frente, tá bom? Exato, Cléo, só fazendo meia-culpa, né, em algumas situações que a gente às vezes coloca lá, a gente tem recebido alguns feedbacks, não só de vocês, mas também de alguns professores, alguns coordenadores, no sentido da gente também repensar algumas situações que ainda não estão para a gente tão claras, ou que ainda a gente está tateando, né, já que a gente não tem, às vezes, a vivência da escola, às vezes a gente não tem a própria vivência do programa, que dessa situação nova que a gente precisa ter. Então, tudo que a gente tem feito na ATPC, na verdade, é, primeiro, chamar a todos os professores a consciência desse novo momento. E aí, a partir disso, discutir algumas situações que, obviamente, elas ainda, por nós, não está fechada e tampouco são verdades absolutas. A gente está aprendendo junto com todos. Isso mesmo, João. Verdade, estamos de mãos dadas aí buscando, porque a gente não tem muitas respostas ainda. A secretaria fez conosco toda a parte do engajamento, está fazendo, né? E é uma etapa de cada vez, gente, um dia de cada vez. Então tem que segurar nossa ansiedade e vivendo aí, e conforme eles forem encaminhando para a gente vai fazendo com vocês, orientando vocês, né, na medida do possível aqui, tá bom, gente? Só confirmando aqui, a Andréia pergunta se essa formação está
sendo feita hoje está na formação geral. Sim, né? Ela está na formação geral. Tá na formação geral. Isso, na parte das competências do docente, tá? Então, aqui, gente, vocês vão registrar a presença de vocês, tá bom? Tá aqui no slide, daí vocês vão clicar ali, registrar a presença. E aqui a gente tem o que a gente utilizou, os nossos referenciais bibliográficos que nós utilizamos, que foi o site do nosso ensino médio. Todos os materiais que utilizamos aqui, nós tiramos desse site, tá bom? Então, é muito importante vocês conhecerem e explorarem a plataforma, tem muita coisa bacana aí para vocês, muitas pautas formativas excelentes para vocês utilizarem, então explorem bastante aí esse material. Atividades muito bacanas também, assim, muito interativas, atividades dinâmicas, vale muito a pena, tá bom? E aqui a gente agradece, eu passo a palavra agora, vou voltar lá, para que a gente consiga finalizar por aqui, viu, Carla? Estamos terminando. A gente fez uma reunião bem concisa mesmo, de 2 horas, para não ser cansativo, e o maior objetivo, verdade mesmo, era apresentar para vocês essa plataforma de uma forma mais palatável, né? Ou seja, a gente queria, em vez de colocar no boletim mais uma informação, a gente falou, não, vamos abrir uma reunião para fazer uma vivência com eles, para que eles pudessem ver a atividade como sendo possível, como sendo um material que organiza o trabalho, que os ajuda. Então, não vamos mais perder final de semana pensando o que eu vou fazer na PPC, né? Vamos utilizar esse material de uma forma bastante proveitosa, né? Inicialmente, fazendo as atividades, como a Cleo apresentou, né? Fazendo o seu percurso formativo. Eu vou ser honesta com vocês, quando apresentou essa plataforma numa formação que tivemos, eu falei, ai, meu Deus, mais uma coisa eu vou fazer, eu não vou dar conta. Até falei para a Cleo, eu não vou fazer não, é obrigado? Tem que fazer mesmo? Porque eu não estou dando conta, Cleo, eu preciso ir nas escolas, eu preciso fazer as coisas, eu não vou fazer não. Eu confesso que eu cheguei a pensar sobre isso, porque era muita coisa, a gente tem que, chega uma hora, tem que selecionar, né, o que é importante, o que é urgente, o que é necessário. E aí tinha alguma coisa para responder, tudo, eu tive que voltar na plataforma, e aí nós tivemos uma experiência de viver uma atividade da plataforma, aí desconstruiu um pouco essa ideia de que é mais uma coisa para fazer. Eu falei, nossa, a gente não pode pensar assim, que é mais uma coisa para fazer, mais uma coisa que me ajuda a pensar o que eu estou fazendo. Então, não é mais uma coisa para fazer. É uma coisa para rever a minha prática, uma coisa para rever meus valores, rever o meu jeito de fazer, repensar meus professores, repensar meu grupo, ajudar esse grupo a ampliar essa visão que eles estão tendo. Então, de verdade, gente, assim, sem, como se diz, apelação. Vale muito a pena conhecer a plataforma, com esse olhar de curiosidade, com esse olhar de coisa nova, porque, de fato, o material está preparado, vocês não vão ter que fazer nada, está tudo desenhado, tem pauta formativa, exemplo, desenho, e cores, e exercício, tabela, quer dizer, você só vai selecionar o que é possível para você. Você vai selecionar o que fazer e quando fazer, porque o como está desenhado procedimentalmente. Eu nunca vi um negócio tão bem feito. Então, acho assim, eu super recomendo, né? A gente está aqui achando que é um referencial sério, que impacta bastante, porque tem coisas prontas e de uma forma bastante representativa do momento. Então, eu reconheço como um instrumento válido para ajudá-los, não para ser mais uma coisa para encher a paciência, porque a gente anda assim, né? Se é mais uma coisa para encher a paciência, eu não quero. Né? E não é mais uma coisa para encher a paciência, eu acho que vocês precisavam ter esse olhar, né, de abertura para o novo, para essa plataforma, que acho que vale a pena. Ela vai potencializar o trabalho de vocês, vai ajudá-los bastante. Então, o nosso convite é para isso. E essa reunião foi feita nesse sentido, né, de trazer esse olhar para vocês, para não ser mais um e-mail que chega na escola, com boletim, com uma informação. Então, a gente tentou dar uma ressignificada nisso, porque esse é o assunto do momento, né? Não dá para não falar sobre isso, né? Não tem como não discutir. E com um material riquíssimo que vocês podem acrescentar. O giro que a Cleo deu foi muito rápido, né? Não deu para visitar tudo. Mas é assim, você abre a pauta, tem um texto, aí tem um anexo, é uma coisa assim que vai gamificando, sabe? Uma coisa gamificada, assim, você entra aqui, tem um texto discutindo isso, que tem... Então, tem muito material. Essa pauta está prevista para 7 horas, ou seja, você pode desdobrá-la em mais de um encontro. Então, qualificar também o trabalho, bom, não precisa fazer tudo de uma vez.
faz em continuidade, né, dando coisas para fazer durante os ATPCs que seguem, né, não precisa ser tudo terminado no mesmo dia, nem dá para isso. Então, a recomendação é essa, e eu acho que a gente atinge o nosso objetivo quando a gente apresenta para vocês isso de um jeito leve. Então, a reunião era para ser com essa cara mesmo, sem diálogo, uma abertura para o novo e uma proposta nova aí apresentada. E só isso, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. A palavra. Ronaldo? Tem alguém com a mãozinha levantada? É a Sara. Sara, por favor. Desculpa por uma pergunta, eu estou fazendo as perguntas que eu imagino que os meus professores vão fazer, porque eu não me apropriei ainda da plataforma. Meu ATPC é sexta, né? Eu faço primeiro com o fundamental, depois eu faço com o médio e eu vou, claro que vou navegar nele, vou, né? Para me apropriar, para até conseguir passar para os meus professores. Eu gostei muito do jeito que vocês colocaram. Primeiro, obrigado por ser palatável, né? Se era essa ideia, deu certo, obrigada. E a pergunta é assim, né? Eu ouvi a Carla falando que dá para fazer em vários momentos, né? Porque dá umas 7 horas aí que a gente não fez tudo, eu entendi. Mas a minha pergunta é, tem prazo final, Cleo? Porque você sabe que eu gosto de sistematizar, colocar no calendário tudo direitinho. Tem um prazo final para eles navegarem nessa plataforma e dar conta de passar por toda a trilha formativa? Ou não? A gente pode ir fazendo e intercalando com as coisas, com as demandas da escola que são necessárias. Tem um prazo? Vocês têm um prazo para, até tal dia a gente precisa que os professores da unidade escolar tenham conseguido finalizar? Não, que tem uma finalização na plataforma, né? Eu não vi ela toda ainda. Não tem. Eles não estipularam prazo, eles deixaram muito livre para a gente ir fazendo com calma mesmo, aprendendo, tá? Então, não precisa ter essa preocupação, a gente pode ir tranquilamente, tá bom? Então, eles não estipularam prazo nenhum para a gente. A gente está no período da trilha formativa e acredito que isso vai até o ano inteiro, porque tem muita coisa ali para ser trabalhado, tá bom? Muito obrigada. Mais alguém? Eu passo a palavra para o Ronaldo. Ronaldo? Eu achei coletivo, refletir sobre isso. É importante para os coordenadores que estão na linha de frente aí, com os professores, estarem puxando essa conversa, trazendo essa conversa para a escola. E eu queria agradecer a participação de todos. Então, gente, eu também quero agradecer a vocês, né? Vocês colocaram no chat que foi ótima reunião, que vocês gostaram muito, que esses momentos de formação continuada são importantes, né? E a gente, vocês viram que nós convocamos aí somente o professor coordenador, mesmo da escola, né? No caso do PEI e o PCG, e os PECAIs, porque nós acreditamos que vocês são os formadores lá na equipe. Como não é especificamente de currículo, a gente não chamou os PCAs, porque essa função fica para o PCG, tá bom? Então, por isso nós chamamos vocês aqui. E a gente espera aí que vocês tenham aí uma excelente aí resto de semana na escola, que vocês possam se aprofundar nesses materiais, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, nós nos colocamos à disposição. A gente está junto com vocês, aprendendo junto, e a gente espera aí que nós consigamos ter momentos ricos de estudo baseado nessa plataforma, que a gente sabe que tem muita coisa ainda ali para nos oferecer, tá ok? Nós agradecemos imensamente a vocês. O Jairo levantou. Cleo, o Jairo levantou a mão, eu vi aqui. Jairo, pode falar, Jairo. Oi. Aqui eu não consegui acompanhar muito bem a reunião, por causa da correria aqui da escola, mas eu já fiz o meu cadastro, tá? Já fiz o meu cadastro. A minha dúvida era só a seguinte: eu tenho que orientar os professores a fazer o cadastro nessa plataforma, é isso basicamente, né? Isso mesmo, tá? É isso aí, para que todos eles vivenciem o que está na plataforma. Já fiz meu cadastro, estava com o celular aqui salvando a senha, porque senão depois... mas era basicamente isso daí. A formação, então, era sobre quais são os instrumentos, as ferramentas que tem lá, não é isso? E
que vão dar formação para os professores, coordenadores, sobre o novo ensino médio, né? Na verdade, para subsidiar vocês nesse momento de formação dos seus professores aí. Então, vocês vão pegar, tem muita pauta formativa lá, e vocês vão olhar, vão filtrar, vão adaptar e vão desenvolver essas pautas formativas com os professores, a fim de que todos eles tenham essas competências necessárias para o professor de ensino médio. Ok. Não é só falar para ele, vai lá e faz o seu cadastro, né? Trazer essa discussão para os APTC, nos momentos aí na escola também, para desenvolver algumas pautas com ele. Sensibilizar o professor, na verdade, para que eles queiram fazer, né? O que a gente fez com vocês aqui hoje foi isso, sensibilizar vocês para que vocês gostem da plataforma, para que vocês queiram fazer as atividades, porque isso é muito importante, esse engajamento. Então, é nesse sentido, mostrar de uma forma leve, de uma forma prazerosa, para que todos gostem e queiram participar, tá bom? É uma plataforma muito rica, que vale muito a pena essa exploração da plataforma aí. Ok? Então, gente, é isso. Nós agradecemos muito a vocês. Obrigada por tudo, obrigada por esse momento, obrigada pelo estudo, obrigada por compartilharem seus saberes conosco. Muito obrigada a todos que falaram. É muito legal quando a gente tem essas falas de vocês. Isso nos fortalece cada dia mais aí no cumprimento da nossa função, tá bom? Que também a função nossa de PCNP é como a de vocês, né? A gente faz com vocês, vocês com os professores com os alunos. Na verdade, somos todos formadores, cada um do seu público, né? Então, a gente espera que vocês tenham um bom dia aí e a gente fica por aqui, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus, tá? Até. Cuidem-se. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Tchau, Bom obrigada dia de trabalho. pela reunião. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Bom dia. Ronaldo, você que colocou para gravar?